Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner. No vídeo de hoje a gente vai continuar o acerto de reunir habilidades para poder gerenciar um encontro que traz uma certa relação, uma conjunção das matérias que buscam encaixes, né? Mas esses encaixes que elas buscam são naturais, são particularidades da natureza dessas matérias. E aí a gente diz que são conjuntos, né? E aí dentro dessa ferramenta conjuntos, a gente cria um parâmetro para estar conjunto, né? Então a gente tem vários tipos de parâmetros. A gente tem as dependências dos parâmetros e a gente tem as independências. Toda essa abstração de volume da natureza que a gente emprega a associação a partir das relações, principalmente em busca de extrair algo que é valórico para instrumentação de trocas, para efeito de recompensa, de amizade, porque até mesmo a gente tem conjuntos de amizades por relações de trocas, né? Tudo isso é uma base natural dos progressos rítmicos que os animais dizem animar-se seu tempo em sobrevivência de aplicar função de vida. E aí suas funções são delimitadas pelas suas capacitâncias frente à natureza. Uma diferença do homem é que o homem ele expande sua relação, sua capacitação, sua limitação, porque ele faz relações de conjuntos mais complexos. E aí ele cria uma certa relação conjuncional, que não é precisamente precisa, preciosa, porém é reveladora. É reveladora de oportunidades. E é por isso que a gente tem uma variação enorme de conjuntos de materiais a partir das vários empreendimentos e especificações paramétricas que esses conjuntos aderem, né? Então existem conjuntos que vão ter as mesmas matérias, porém o parâmetro dessas matérias vai ser de acordo à proporção do volume que o dado rendifica, né? Dentro desse conjunto. Então vamos lá, vamos observar primeiro essa questão, porque ela é a base mais importante dessa teoria dos conjuntos. Então vejam só, na natureza a gente tem várias matérias que são natureza, porém são produtos terciários, são produtos que desrevelaram da matéria-prima uma associação conjunta com vários universos da natureza diferente. E aí eles se renderam em um conjunto, né? Então vamos entender isso aqui, ó. Nós temos produtos terciários, e esses produtos são relações de conjuntos entre os parâmetros de informação
que se destacaram para reunir um produto sobre a transformação paramétrica, sobre a transformação, né, uniforme. Então, o que é isso que acontece? Acontece que a gente gera uma nova área que rende tema, né? Então, nós temos esse tema para desencontrar. Não quer dizer que ela é uma preciosidade, mas se faz revelante o tratamento da apreciação, porque ela despede sentimento organizacional. Sentimento organizacional é um cálculo de relação. Se esse sentimento, se esse cálculo de relação, que essa área que rende tema sobre o produto gerado por essa seleção de parâmetros de um conjunto de universos, das matérias desproporcionadas, se ela sobrevive esse sentimento no espaço e no tempo, ela se sobressai e vira uma receita. E essa receita ela acaba que fica sendo cultuada. Por quê? Porque ela sobrevive tempo e espaço, o universo da experimentação sentida pelos cálculos de relação que o homem, que o humano faz conjunto de sentidos. Então tá vendo como que tudo é uma certa conjunção? E aí esse terciário ele representa a natureza de uma espécie mais a natureza de outra espécie, revelando um produto. E aí esse produto, ao longo do tempo e espaço, aí essa caixinha mais espaço-tempo, ela sofre as intempéries dos sentidos e vai se desinformando. E vai gestando, né? Então vai acontecendo esses cortes aqui na matéria e ela vai encontrando sua contração mais aceita. Essa contração aceita, ela é eleita uniformemente relacionada pelo homem, né? Então, eleita uniformemente. Então, o que você acha que as profissões são? As profissões são essa base uniformemente eleita que vai sobrevivendo e vai criando raiz no espaço-tempo até chegar num fundamento bem preciso, que é a sina, preciosidade. Então aqui a diferença de pressão realmente está para o uniformemente que sobrevive. Então aqui a gente tem a escala de tempo. E isso tudo é muito importante para o regimento social, para o regimento da sobrevivência desse ser aqui, ó, que representa você, e esse ser aqui, ó, que representa também você. Só que esse ser aqui, que é a natureza, representa o espelho de você em relação. Então isso aqui é o rendimento de cálculo de sentimento. Quando você tem um rendimento muito grande, você consegue um controle, e o controle ele é dado no espaço-tempo a partir da eleição uniformemente descontraída. O que é descontrair? É você aplicar resoluções matemáticas
ou seja, resoluções de resoluções de relações mesmo, de transformações, de ferramentas que vão transformar isso aqui, esse espelho, que vai repercutir em você. Isso vai te fazer controlar os níveis de contração da sua aceitolar, né? Então, contração aceitolar. Aceito ir lá. Ou seja, aceito ter esse verbo ir, ter lá. E aí o que acontece? Isso vai gerando uma certa força, uma revolução de camadas em você. A gente chama isso camada de valência. E você é o átomo e o núcleo do seu sujeito é o que diz a camada que você dissente estar refletindo controle. Perfeito? Então é isso. Então, o que é um diagrama? Um diagrama vai nascer. Um diagrama vai nascer disso. Vai nascer disso. Nascer o quê? Um plano. Um plano de contração aceitolar, né? Ou seja, contração de controlar essa relação de espelhar sobre as matérias lidadas por atenção nesses eventos de conjuntos. Então, não adianta, todos nós fazemos conjuntos. A gente tem vários tipos de diagrama, né? A gente faz conjuntos estudando, cozinhando, comendo, andando. Então, o que isso tem em comum? Tem em comum que o próprio verbo é um conjunto. E que é um conjunto de letras. E essas letras, elas parametrificam uma atividade resolucionada pela objeção, pela gesto e ação. Objeto e ação planejada, né? Então isso é um diagrama, né? É você conseguir de uma palavra, de um verbo, saber, vejam só, de um verbo, né? Olha o que é um verbo. Um verbo, o verbo, ele vai ser isso aqui para nós, ó. Ele vai ser uma energia, uma expressão, mais uma reação. E aí essa reação, a gente pode ter várias energias iguais, mas a reação diferencial vai ser a sua forma de calcular o conjunto do verbo. Na onde? Na sua carne. Ficou meio poético, né? O verbo virou carne, o verbo na sua carne. Mas no que isso quer dizer? Quer dizer que agora a gente consegue comunicação, porque a gente
conseguiu conciliar as letras para que elas nos deem conjuntos que vão formar instruções lógicas, vão desenergizar a gente para que a gente possa reagir sobre essa energia. E aí tudo isso virou uma base para a gente viver e para a gente se importar nessa vida aqui, ó. Então todas essas portas aqui, ó, são conjuntos de sentimentos que a gente vai arcando sobre a área que rende tema. Calcular essa relação e fazer com que a gente tenha coragem de estar junto, ter conjunto, aceitar contração de aceito e lar em frente aos riscos, porque olha só, os riscos assinam o que a gente era pela base de conjunto associado do agora, né, do instante. Então olha só o que acontece com a gente fica desengravando, né, esse tempo e espaço sobre essa flexão. E aí quando a gente segura, a gente desarca entre as palavras, ó, as flechas que a gente vai aceitar e lar. Então o que é um diagrama que vai nascer? É um diagrama de Venn. Diagrama é uma representação gráfica usada para demonstrar um esquema simplificado ou um resumo sobre um assunto. Normalmente é formado por palavras-chave ou conceitos que são ligados por linhas e setas que definem o raciocínio a ser seguido para que seja possível entender o tema. Então, o diagrama, na teoria, ele é uma visão que sobre periferia paramétrica. O que é paramétrica? É uma geometria de pulsos. Por que de pulsos? Porque essa geometria de pulsos ela vai sendo afinada conforme a seleção da imagem. E quem diz a imagem é o olho aqui, ó. Tá vendo o olho? E aí olha aqui. A gente precisa ser verdadeiro porque o V tá aqui, ó. O V é red, green e blue, né? RGB. UV, raios UV. Então, o comprimento de onda destaca-se a cor denada, ou seja, a cor drenada pelo pulso dos olhos. Para quem não entende, os olhos, né, são geometrias, né, são planos. E esses planos, eles estão sempre acordando cores, porque essas cores são relacionadas pelos desimpulsos da constante solar que desenvolve nas matérias uma reflexão sobre a atmosfera, né? E isso é drenagem de camada atmosférica, lençol atmosférico. E a gente enxerga esses lençóis e os pulsos desses lençóis nos é segmentado, ou seja, existe uma escala de contração e uma que representa quase que uma roda girando aqui, ó. E aí o que acontece? A gente assina essa roda em nós. Nós assinamos porque a gente gera o produto da visão. E esse produto da visão com o foco
ele vira um parâmetro focal, né? Então a gente consegue o foco a partir do parâmetro de conhecer essas matérias. Mas como que a gente desenvolve isso? A gente apreende o compasso e fixa-se nesse compasso, divulgando esse compasso para que todos possam parametricamente olhar para o mesmo foco sobre uma dada versão. Então, um dado verso. E aí o verso ele consegue até mesmo dirigir o foco pelo verbo que representa aceitabilidade ao foco de se dirigir. Porque existem verbos mais capazes de dirigir um dado foco, né? Isso quem vai dizer é o parâmetro nesse sentido, né? E aí os olhos eles estão o tempo todo praticando conjunções, né? Olha só, a gente tem o pulso dessa roda aqui, desse núcleo e desse. E aí dependendo dos raios de sol que chegam aqui e chegam por aqui também e chegam por aqui, olha só, tudo raios de sol. Só que esses raios de sol estão freados em diferentes valores. E aí o que acontece? Olha só, aqui chega alguns e aqui chega alguns. Então quais que vão ser a interseção desse conjunto? Uai, quem vai dizer isso vai ser a contração muscular que você vai desenvolver sobre a similaridade do pulso resultante aqui, ó. E aqui, ó, a gente vai gerar uma imagem conjunta. A gente sempre enxerga, sabe o que? A gente enxerga a interseção. Então, essa interseção, ela é o foco. É isso que a gente enxerga. Por isso que a gente precisa dessa ferramenta, o conjunto, né? Quando a gente aproxima bastante, a gente beija na boca um do outro, assim, ó, né? O que acontece com a visão? Ela não parece que faz assim, ó. O olho não parece que vira um. Faz isso no espelho para você ver. Você vai enxergar só um olhão assim, ó. Por quê? Por conta dessa quadra aqui, ó, que tem o seu rendimento tanto para posterior quanto para frente. Então é como se a gente navegasse com esse quadro aqui, ó, com a contração que ela faz. Cara, isso não é cantável, né? Encantável. É porque olha só, a quadra aqui, ó. Então, isso aqui é uma quadra. Então, por que é uma quadra? Se a gente pegar aqui, ó, quadra de futebol. Olha que legal. É isso. Olha os olhos. E olha a representação da engenharia da ferramenta de conjuntos. Olha que legal. Então isso é uma resolução. Você pode jogar para trás, enviar para trás. Olha só, você pode ampliar ou diminuir, depende de como dos limites que esses conjuntos orgânicos permitem, né? E aí sempre você vai estar enxergando, ó, o meio. O meio é uma desescalada das contrações que você faz com os músculos reto-orbiculares, né?
músculos dos olhos. Reto superior, reto lateral, reto inferior, reto medial, oblíquo superior e oblíquo inferior. Então, esses são os camaradas que vão fazer as contrações que vão desimpressionar você sobre a visão que você escolhe focar, né? Pode ter certeza. E aí, paralelo a eles, você tem o cano de descarga, né? Que são as fibras motoras. No caso, a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro, ou o primeiro, segundo e o quarto nervo, par de nervo cerebelar, que cuidam desses movimentos aqui, ó. Mas como a gente não está nesse rendimento, a gente vai continuar entendendo a importância de um diagrama, né? E aí esse diagrama ele facilita esse encontro de resolução científica dos dados do trabalho, das observações, dessas gerências de interpretação, dessas utilizações que a gente faz, principalmente com o nosso organismo, que busca da natureza sabor. Por isso que a gente tem tendenciosamente educado o ser humano uns aos outros, ajudando até a educar. Por quê? Porque esse músculo representa um pedal, sabe, uma rampa, um pedal, e esse pedal ele tem o seu limite de pressão, né? Quando você pressiona ele muito, ele fica pressionado. Só que essa pressão ele faz isso daqui, ó, ele leva essa energia ao máximo possível, né? E isso acelera. Só que essa aceleração ela precisa ser segura. E aí quando a gente vive em sociedade, a gente precisa preservar, ou seja, conter esses pedais, ou saber conter, pelo fato que eles estão coligados à segurança que as pessoas vão entregar no nosso dia a dia. Então aqui, ó, você tem a aceleração e a desaceleração. E aí conhecer isso é a carta. Então a carta nos ajuda a colecionar álbuns de figurinhas que são conjuntos desacartados sobre as contrações objetivas. E não são muitos objetivos que o ser humano tem. O maior deles é formar uma cópia, né? É aumentar o seu plano de sobrevida. Esse é um dos motivos maiores dos seres humanos. É claro que no nosso século as coisas têm mudado bastante por resolução de especialidades, né? As resoluções de especialidades fizeram com que isso fosse para muito longe, ou muito escondido, ou dificultasse muito isso, por conta de várias informações e resoluções sociais, né? Isso permitiu que muitas pessoas crescessem estruturalmente, espacialmente, financeiramente, e outras não. Um exemplo disso é que uma pessoa, às vezes, ela tem um território enorme, uma pessoa é dono disso daqui, e a outra pessoa ela não tem nada. Ou ela tem isso aqui, ó, em proporção a essa daqui, ó, essa área aqui, ó. Né? E aí a gente se pergunta como é que isso pode ser possível na sociedade que estuda e que tem domínio, que tem essas coisas todas e que fala de um Deus e que né? Como é que ela, né? E aí a gente se pergunta, e
isso aqui acaba virando uma coisa muito estranha, um lugar muito estranho para se falar de revolução, de resolução, para se falar em crença, para se falar que a tecnologia tá vendo que ela quer isso, porque né, isso ficou isso ficou muito estranho. Nossa sociedade ela tá muito estranha. Ah, era pra gente estar diferente, né? Ah, bom, e aí, aceitando ou não, né? Não dá pra correr. Não dá, não tem, não, a resolução, ela não criou nem chance, não deu nem chance pra poder é, organizarmos, né? Bom, e aí o diagrama, voltando aqui, o diagrama é uma forma da gente fazer esse esquema, essa representação. Né? Então vamos ver alguns diagramas aqui. Então olha só. Os diagramas eles meio que são receitas que expressam mudanças coordenadas. Quando você tem uma coordenação, é como se a gente tivesse garantia. O que é a garantia? Quer dizer que se a gente passar por isso, a gente vai chegar aqui, ó. E aí eu garanto a você que você vai chegar aqui, ó. Transformado por isso, ó. Você vai ser isso mais isso daqui, ó. Isso mais isso daqui. Então esse vai ser você se você passar aqui, ó. Então a passagem. E aí o que acontece? Nenhum sistema assim eu posso gerar várias passagens, vários tipos de passagem, né? Olha aqui. Se você está navegando nesse ponto aqui, ó, o conjunto que você relacionar, por exemplo, esse camarada aqui, essa linha aqui, ó, cruzou e relacionou com esse conjunto. Então a gente tem a soma desses dois, ó. Então isso aqui é a soma. Se eu pegar esse conjunto, que é o mesmo conjunto, e fizer a soma com outro conjunto aqui, ó, e aí eu vou ter um resultado diferente. Só que mas o que me faz saber o resultado? Me faz o primeiro conjunto, né? O conjunto de saída mais sua passagem me diz quem o conjunto de saída deve ser. Então pronto, eu já tenho a resolução, ó. Eu tenho um conjunto e eu tenho vários modelos de saída. Né? Olha só. Então a escolha ela vai me dizer, ela vai me garantir qual conjunto que vai ser me relacionado. E aí a dúvida ela faz um conjunto de 3 ou mais. O que isso quer dizer?
Então, quando a gente tem dois conjuntos, né, a gente já sabe o que tem que ser no final, né? Agora, quando a gente tem três, complica um pouco, né? E aí, quando a gente tem quatro, complica mais um pouco. Quando a gente tem cinco, tá vendo? Então, só que a natureza ela consegue descomplicar para nós pela resolução que ela cria desses conjuntos, né? Olha só, então eu tenho muitas interseções em um conjunto. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que eu tenho mais variações. Então nós, seres celulares, somos pessoas muito variadas. Nós temos muitas variações. Por quê? Nós temos muitas células que têm potencial de diferenciar-nos sobre as nossas passagens. É só você ir na rua e você vai ver o quanto de células a gente tem. Células, o que são células? São palavras que contaminam. Isso são células no sentido de reações. Na verdade, não são células, né? Isso aqui são palavras que contaminam, ou matérias mesmo. Isso aqui são formulações de passagens. Então, toda passagem que você fizer recheada de matérias e de palavras, ela vai fazer uma variação. Então você tem a variação que é fixa e a que pode acontecer em tempo real, né? Fixa prevista e imprevista. Então a gente tem uma dada certa insegurança sobre essa passagem, né? Até por isso a gente toma muitas decisões sobre esses particípios, né? É onde que é melhor morar, onde que é melhor, né? Então a gente faz muitos cálculos antes de definir saída, né? Porque olha só, o conjunto de saída mais sua passagem vai dizer o conjunto de saída que deve ser, ou seja, o conjunto de saída que deve ser e o conjunto de chegada. Então, não é só a escolha da saída, porque a escolha da saída está linkada com a experiência que a pessoa tem. A experiência que a pessoa tem parte dessa sobrevivência, dessa sabedoria que sabe antes, né, soberana, sobre a área que rende tema, né? Então, se você já sabe o final e você já assinou bastante vezes, você sabe qual o melhor conjunto de saída que você deve fazer contração de aceito ir lá para poder dizer sobre o seu ritmo a camada de valência que seu átomo vai empreender muscularmente nos sentidos da previsão. Não é legal? Eu acho fascinante. Bom, e aí dessa fascinação, o que vai ficar fácil? É o treinamento, né? O que acontece? A gente já viu que a gente tem vários conjuntos de números. O arquiteto de prestar
entendimento das relações numéricas, para até mesmo fazer conjuntos, ele viu que a gente tem os números de 1, 2, 3, volumes, né? 4, os volumes de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Na verdade, assim, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 1, 0, 1, né? E aí a gente tem, por exemplo, menos 4 sobre 3, menos 3 sobre 2, menos 2 sobre 1, 0, meio, 2 terços. A gente tem conjuntos de números 0,1. Vamos ver aqui. Ó, conjuntos naturais, conjuntos inteiros, racionais. Aqui. Conjuntos dos números racionais, números irracionais, 1, tal, tal, tal. Conjuntos dos números reais e subconjunto dos números reais. Então olha só o tanto de conjuntos que a gente tem. E aí esses conjuntos eles podem abarcar ou se relacionar criando parâmetros diferentes. Vamos pegar aqui. Isso é uma verdadeira programação organológica. O conceito de programação no horizonte da tecnologia da informática, né, ele tem desvirtualizado muito essa dada receita para o lado de códigos, né? A gente tem os códigos que vão fazer o que a gente chama de algoritmos. E os algoritmos eles vão fazer diagramas com bases binárias, onde vão fazer com que as placas recebam luz. O que é luz? É nível de eletricidade. E para cada nível de eletricidade, gerenciada pelo dado binário, vai emitir uma reação. Só que essa reação, o código, ele funciona dentro de um universo, né? Então você tem um universo e nesse universo a gente tem um código primo, né? Esse código primo, ele é o primeiro de todos.
Ele é o que desarca a contração. E aí desse primo a gente vai fazendo conjuntos de parâmetros para poder entregar a resolução desses sistemas em códigos de operação. Então você tem uma hierarquia aqui, ó. Se a gente pegar e colocar isso aqui, ó, você vai ver que a gente tem uma hierarquia. Aqui, ó. Então a gente tem essa demanda que vai desembasar visão. Então a mesma coisa acontece com esses pulsos aqui, ó. Todos os pulsos que entram aqui, ó, buscam a partir de desescalonação a mudança que vai desinterferir esse dado primo, onde vai fazer a reação aqui, ó. A reação que você pede. E aí você consegue, conforme com o passar do tempo, instalar algoritmos, tipos de resoluções diferentes, coordenadas diferentes, para expulsar sobre essas passagens, né? Olha só. E aí a gente vai crescendo conforme a tecnologia vai avançando. O que é o avanço da tecnologia? É isso aqui, ó. É simplesmente isso daqui, ó. É você colocar o que era desbaseado em uma base e crescer mais, né? Então é você meio que fazer isso daqui, ó, né? Conseguir colocar uma fragmentação nessa contração de dados. E aí isso é conjuntos também. Vamos lá. Então a gente tem várias espécies de códigos, várias espécies de números, várias espécies de cadências para desimportar um dado, ou seja, simbolizar um dado. Eis um código. Tá. E aí a gente viu que dentro desses dados já importados, então vamos ver aqui, ó. A gente já tem os dados já importados. E aí quando a gente pega um dado importado, eu tenho um import mais um import, eu tenho um import diferente. Se eu organizar essa diferença, eu consigo um importão, né? Olha que legal. Né? E aí esse importão, eu posso chamar ele mais fácil, né? Eu posso chamar esse importão de x ou a, né? Posso falar assim, o a, né? Então esse importão, essa atenção, eu posso chamar ela de a. Falar assim, o a, Então olha a tecnologia. Quando eu olho para a pessoa falando eu sei, eu tenho garantido, porque eu organizei essa diferença dessa soma desse um import com um import, e eu chamei essa diferença organizada, que é a soma desses dois imports, né? Desse um import, que virou um import diferente. Eu organizei essa diferença e chamei ela de A. Então olha só o que o A ficou para mim. Eu não fiz isso daqui com A.
né? Olha só o que eu fiz. Né, eu tinha um importe, e aí eu peguei o importe mais um importe, e aí deu um importe diferente. E aí esse importe diferente eu chamei de A. E aí eu coloquei aqui, ó. Então eu fiz isso daqui, ó. Eu contracionei uma resolução que era grande. E aí o que acontece? A gente consegue fazer isso, né? Deixa eu ver aqui o que é isso. Então eu consigo fazer aqui, ó, disjunção, somar, relação de pertinente, relação de inclusão, um conjunto vazio, interseção de conjuntos, diferença de conjuntos. Então eu posso achar a diferença. Então o que a gente vai ver? Então vamos estudar esse tal do diagrama de Venn e Euler-Venn. O diagrama de Venn é uma forma gráfica que representa elementos de um conjunto. Para fazer essa representação, utilizamos as formas geométricas. Para indicar o conjunto universo, normalmente usamos um retângulo. Então, o retângulo ele é o universo inteiro. Esse é a quadra de futebol, né? O universo. Normalmente usamos retângulo para representar subconjuntos do conjunto universo. Empregamos círculos. Dentro dos círculos são incluídos os elementos do conjunto. Então vamos lá. A gente emprega círculos e dentro dos círculos a gente vai colocando os elementos dos conjuntos. Então aqui agora a gente vai ver uma química. E essa química ela vai ter uma desassociação por decaimento de partículas. Partículas, elas quanto mais pressão, quanto maior a pressão de uma colisão, o que é uma colisão? É isso daqui, ó. Isso é uma colisão. Então, quanto maior esse retrato colidido, né, maior é a desassociação de partículas, ou seja, maior é a modificação para com esses agentes aqui, ó. Por quê? Porque a pressão ela faz uma certa, ela faz uma mistura. A pressão ela mistura partículas. E essa mistura de partículas ela acaba representando uma fase. Por quê? Porque ela a pressão mistura tão bem que ela faz um gás parecer, a união de vários gases parecer um só, né? Porque ela mistura as moléculazinhas, os átomos. Então essa mistura aqui de átomos
ela representa para nós uma resolução diferente do que essas outras partes aqui desse conjunto. A gente chama isso de interseções, né? Então, sabe o gosto diferente que você sente na língua de algum alimento? Ele parte de desinterseções dessas misturas, né? Geralmente a gente come uma massa, uma mistura, e aí a gente quimicamente associa o sabor colinergicamente, fazendo a desassociação a partir das digestões enzimáticas, celulares, por decaimento de partículas. Isso aqui é muito interessante. Eu poderia fazer isso aqui, ó, esse arco aqui, ó. Isso aqui significar para mim uma língua. Olha só que legal. E aí, né, dependendo da digestão, ou seja, do cálculo do rendimento dessa massa aqui, a desuniformidade dela vai gerar o sabor aqui, ó, o efeito ácido base de desenvolver sobre enzimas digestivas a indexação da pressão que vai cogitar um efeito desinervado para mensagear o cérebro sobre essa diferença. Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está somando. Olha só o que a gente está fazendo. A gente está fazendo um importe mais um importe se tornar um importe diferente na nossa razão cerebelar, porque faz diferença e dá inervação. E aí a gente se importa com essa diferença por causa que ela nos chama sabor. E aí dessa importa a gente faz a gente chama esse sabor de mas na verdade era esse desescalonamento químico. E se a gente faz muito isso, o que a gente faz? A gente desamola isso, olha só. A gente, despreende isso. E aí a gente começa a falar igual. Quando eu falo você vai perceber que eu estou falando essa digestão, essa combinação química. Não é legal? Então aqui a gente tem um retrato disso. O diagrama de Venn recebe esse nome em homenagem ao matemático britânico John Venn. Viveu no século XIX e foi concebido para representar operações entre conjuntos. Além de ser aplicado em conjuntos, o diagrama de Venn é empregado em mais diversas áreas do conhecimento, como por exemplo lógica, estatística, ciência da computação, ciências sociais e entre outras. Tá vendo? Você tem com medo algoritmos de ciências da computação, que são revelados pela combinação dos temperos dos agentes, dos usuários, sobre a panela dos programadores. Relação de inclusão entre conjuntos. Quando todos os elementos de um conjunto A também são elementos de um conjunto B, dizemos que o conjunto A é subconjunto do B, ou seja, o conjunto A é parte do conjunto B. O que é inclusão? Que está incluso, né? Se a gente tem um conjunto A, tem um conjunto A, e esse conjunto A para mim é uma bola, e o conjunto B também é uma bola.
Então a gente tem uma relação de A com B de inclusão. A está incluso em B, né? Vamos ver aqui, ó. Indicamos este tipo de relação por A contido em B e lemos A está contido em B. Podemos usar ainda B contém em A. Então a gente pode estar contido ou B contém em A. Então, um exemplo aqui, ó. O conjunto B dos meses do ano que começam com a letra J é um subconjunto do conjunto A dos meses do ano. Assim podemos representar esses conjuntos através do diagrama de Venn, conforme a imagem abaixo. Então, aqui a gente tem o A, que é o conjunto dos meses do ano, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. E aí o B, ele é o conjunto de meses do ano que começam com a letra J. Logo, o conjunto B, ele está contido no conjunto A. Existe essa... está contido. Operações entre conjuntos. Então, essa é a tal da operação que vai estabelecer o que os olhos veem, né? Operação. Né? Não tem os conjuntos e vistes, conjuntos e vistes. Engraçado. Aqui. Operação entre conjuntos. Diferença. A diferença entre dois conjuntos corresponde à operação de escrever um conjunto eliminando os elementos que também fazem parte de outro conjunto. Esta operação é indicada por A menos B e o resultado será os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. A diferença. Os elementos que pertencem a A e não a B. Para representar essa operação através do diagrama de Venn, desenhamos dois círculos e pintamos um deles, excluindo a parte em comum dos conjuntos, como indicado abaixo. Então, olha que legal. Você tem os dois olhos. E aí, desses dois olhos, a gente tem, ó, o quadrado, o foco. O foco, ele parte dos dois olhos. Se eu fechar esse olho aqui, ó, esse é o olho A e esse é o olho B. Eu vou, ó, fechar ele. Ó, fechei ele aqui, ó. E aí a gente vai sobrar só o conjunto A. Nesse universo. Essa é a diferença, né? Aí a gente vai saber o que A vê sem B.
Esse aqui é o A menos o B. Agora a gente vai representar a união. A operação de união representa a junção de todos os elementos que pertencem a dois ou mais conjuntos. Para indicar essa operação usamos o símbolo U. Então a união ela vai pegar dois conjuntos e vai pressionar eles, ó. Vai fazer assim e vai fazer assim, ó. Essa pressão ela vai trazer isso daqui para cá, ó. E aí isso vai, ó, fazer esse camarada assim, ó. Então esses dois eles vai virar um. Essa união representa para nós a visão. A visão, quer ver? E aí o que acontece na visão? A gente vai ter elementos em comum aqui, ó. A periferia geralmente é comum. Então você tem uma parte que é comum e ela vai ficar mais forte. Olha o que vai acontecer. Você vai ter um gráfico mais ou menos assim. E aí você vai ter uma coisa assim, ó. Olha que legal. Que vai ser, para nós, vai ser mais ou menos isso daqui, ó. De um e de outro, ó. Maravilha, né? E aí a gente utiliza o U como símbolo. No diagrama de Venn, essa operação é indicada pintando-se todas as partes internas das circunferências, que representam os conjuntos de acordo com a imagem seguinte. Então a gente vai pintar tudo. Não tem essa questão aqui? A união de A mais B vai ser tudo. É como se a gente fechasse os dois olhos. A intersecção entre os conjuntos significa os elementos comuns, ou seja, todos os elementos que pertencem ao mesmo tempo a todos os conjuntos. Assim, dado dois conjuntos A e B, a intersecção entre eles será adotada por A menos B. União intersecção. Intersecção vai ser o assim, diferente. Assim, dado dois conjuntos A e B, a intersecção entre eles será adotada por A e indicado no diagrama de Venn pela pintura das partes comuns conforme de cada parte. Então a gente vai pegar a interseção de A com B. E o que vai ser a interseção de A com B? Vai ser, no caso, a gente vai ter isso daqui, os dois. E aí os dois eles vão fazer eles vão tentar cada um afastar o máximo possível da visão. A visão vai tentar afastar o máximo possível. Uma vai para cá e uma vai para cá. O que acontece? Essa parte daqui, ó, vai meio que desfazer.
que acontece? Quando a gente for gerar o gráfico disso, dessa visão aqui, ó, o que vai acontecer? Esse afastamento aqui, ó, ele vai fazer assim, ó. Ele vai fechar aqui. Aqui vai ficar igual, né? Fechado. E vai aparecer só essa parte aqui, ó. Essa é a interseção. Aqui não vai ver nada, né, no meio. Isso é representado aqui, ó. A interseção entre o conjunto significa elementos comuns, ou seja, todos os elementos que pertencem ao mesmo tempo a todos os conjuntos. Então, se eu olho com o olho direito e com o olho esquerdo, eu tenho de 100% da visão que eu tenho para cada olho, eu vou pôr que 40% de cada um é comum. Então, esses 40% que é comum aos dois olhos, eles vão... Aqui eu vou ter 60%, e aqui eu vou ter 40%, né? E aí esse 40% que é comum para os dois, ele vai meio que ficar no meio aqui, ó. Essa é a interseção. É aquilo que os dois veem ao mesmo tempo. Imagina isso em um universo sintetizado, com várias notações, com várias distribuições aqui, ó. Se eu tenho um elemento, se eu souber aquilo que é comum para todos, eu vou ter um local aqui, ó, que vai ser bom para colocar, né? Geralmente é o meio aqui. Ou os meios, né? Dependendo da aplicação. Então, isso aqui é modelo até mesmo o atômico, né? Sabe, o 200 e tantos prótons, né? Dá pra fazer um cálculo bem simples com isso. Número de elementos de um conjunto. Números de elementos. O diagrama de Venn é uma ótima ferramenta para ser usada em problemas que envolvam reuniões de conjuntos. Através do uso do diagrama, fica mais fácil identificar as partes comuns, intersecção, e assim descobrimos o número de elementos da união. Então, aqui, ó. É melhor a gente descobrir primeiro a intersecção. Né, a parte comum aos dois é como se fosse algo que os dois têm, né, precisam, e aí depois fica através do diagrama fica mais fácil identificar as partes comuns. A intersecção, diagrama facilita ver as partes comuns.
E assim descobrimos o número de elementos da união. A união. Então a união geralmente ela é a diferença, né? A soma da diferença que um tem do outro. Esse fenômeno é muito legal. Olha só que legal. Toda a natureza, né? Todas essas combinações de produtos, elas precisam de uma certa pressão de adequação igual para se estacionarem em um rendimento de tempo de vida, né? Toda a vida ela tem o seu tempo de sobrevivência pela adequação dos seus elementos em um arranjo de pressão, né? E aí o grau de intimidade que a pressão desimporta nessa associação, nessa união, vai dizer o quanto ela se estabelece viva. Nós, seres humanos, seres com vidas, nós o tempo todo estamos preocupados com a união do nosso agente sensitivo com a natureza. E aí a gente está o tempo todo prestando conta sobre isso. Todos os átomos que desencontram em nós são refratados, são diferenciais de tons que a gente faz. E a gente tem vários modelos de tons. A gente tem tons de voz, tons de movimento, de direções, de escolhas. E isso tudo encaixa ou desencaixa. O que? Essa relação de pressões que tem e busca formalizar um produto, uma adequação que sobrevive, né? Que fica em plano, né? Que é um arranjo. Olha só, o maior gosto que a gente tem na vida é fabricar conjuntos olha que legal, conjuntos de eventuais diferenciadores de pressões para que a gente, dentro dessa experiência, saiba quais melhores investir em determinados momentos, né? Isso acaba virando uma receita, né? Opa, tá assim? Então vamos fazer uma receita disso, porque é tiro e queda. É só a gente fazer isso que você vai desimportar a diferença e vai conseguir se situar no plano. Você vai conseguir resolver um problema, né? Então a gente tem várias receitas. Poxa, vamos ver um exemplo aqui, ó. Foi feita uma pesquisa entre 100 estudantes de uma escola sobre o consumo de 3 marcas de refrigerantes, A, B e C. Então, o que a gente vai ver aqui agora? A gente vai ver marcas. Marcas são um trabalho de receitas, né? Cada marca ela tem o seu plano de estabelecimento, de revelar o conjunto das suas harmonias, né? Nesse caso, a harmonia dos ingredientes que fazem o refrigerante. E aí eles são elevados a marcas para facilitar a ambientalização dos consumidores, a sabedoria dos consumidores. Então foi feita uma pesquisa entre 100 estudantes
Então a gente tem um universo de 100 estudos. Então cada um desses estudos vão desordenar os conjuntos a partir das suas indicações. O resultado obtido foi, então ele tem um resultado, 38 estudantes consomem a marca A. Então 38 estudos, eles vão preferir a marca A. Hum, 30 a marca B. A marca B. Então 30 desses do universo aqui, ó, a marca B, e 27 a marca C. Marca C. 15 consomem a marca A e B. A gente tem 15 consome a marca A e C. Ué, então desses 15 daqui, ó, eles estão aqui, ó, nesse 27 e nesse 38. Então aqui a gente tem um conjunto, um subconjunto. Sub. 8 as marcas B e C. B e C, então olha aqui, ó. 8 a marca B e C. Então aqui a gente já tem um outro subconjunto. E 19 a marca A e C. A marca A e C. Pera aí. A e B. Eu já anotei errado, ó. É 15 A e B. Esse aqui é B. E aí C. A e C. Aqui a gente tem um conjunto. E A e B. Então aqui a gente tem outro. Então veja só, a gente achou que os 3 subconjuntos, né? 4 consomem os 3 refrigerantes. Então a gente tem a soma total menos 4. 4 estudantes vão consumir a marca A, B, B e C. Considerando os dados da pesquisa, quantos estudantes consomem apenas uma dessas marcas? Então tá pedindo pra gente aqui resolver isso. E aí o que acontece? Pelo princípio, eles falam que sim, que é melhor resolver pela intersecção. Para a gente achar a interseção de 3 conjuntos, a gente precisa de desenhar o diagramas. Um diagrama, um conjunto e um conjunto. Então aqui, ó, esse meio aqui, ó, é o que
está assumindo interseção nesses três agentes, né? Então esse meio, ele é o 4 que vai ficar aqui. Por quê? Porque aqui a gente colocou o refrigerante da marca A, o refrigerante da marca B e o refrigerante da marca C. Então essa é a impressão, né? Essa é a impressão deu 100 desse universo de 100 estudos, né? Desses 100 estudantes, né, 4 deles consomem, né, a marca. Então a pressão é essa. E aí desse 4 que é garantido, a gente tem que 19 consomem A e C. A e C é esse daqui, ó. Só que 19 menos 4 é 15, né? Então a gente continua com 19. Vamos ver aqui, ó. Então A e C. A e C. Vamos pegar aqui. Dezenove. 8 B e C. 8 B e C, então eu vou pôr 4 aqui. 4 mais 4, 8. 8 B e C. 15 A e B. A e B, 15. Menos 4, 11, né? Aqui, ó. 15. Beleza. E aí agora tá me perguntando quantos aqui gostam só da A, né? Então na A a gente tem 38. Só que é 38 menos essa pressão aqui, ó. Menos pressão. Pressão de 11, 15 dá 26 menos 30. Então A vai ficar igual a 38 menos 26 menos 30. B vai ficar igual. B tá falando que é 30. 30 menos 10, 19 dá 11. Menos 19 é igual a IC. 8, 9, 19. E aí você tá falando que é 27. 27 menos 18, 19, 23. 27 menos 23. E aí sim eu tenho a operação. Por quê? Por causa dessa pressão aqui, ó. Vamos desenhar. Não. 8, 11 e 4, né? E é só fazer as contas. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. E aí fica só fazendo as contas. Por quê? Por conta dessas pressões aqui, ó, desses conjuntos. E aí o que acontece na natureza?
no universo. O universo. Nós colecionamos pressões. Nós temos uma coleção de pressões. Essas coleções, elas fazem formas em nós. Formas em nós de combate. Então, muitas pessoas elas têm vários tipos de estratégias de formas de combate. São estratégias para sobreviver o sentimento de acordo com a conjunção que universaliza o status da sensação. Então o que acontece? Quando a gente tem uma sensação nojenta, não quer dizer que a gente sente nojo. Não quer dizer, cara, você tá com preconceito, você sente nojo, olha só sua cara, olha só sua pressão. Não, quer dizer que a gente não tem pressão colecionada para desinformar valor de desanojar. Né? Então, o nojo é comum. Ele é um novo verso que vai desestacar, vai despressionar a sensação. Então ele vai fazer uma diferenciação no universo, principalmente no universo dos sentidos. Pois nós nos dirigimos a partir desse universo. É ele que nos ajuda a colecionar essas pressões. Porque dependendo das pressões, a gente sente um determinado vetor de conjuntos que fazem frases, né? As palavras. Então tudo isso aqui pode virar palavras. Por quê? Para fechar a porta, né? Palavras fecha a porta. O que é fechar a porta? É vencer mais um dia no trabalho. É você adquirir mais uma tecnologia. É ser mais uma vez vitorioso. Abre porta, fecha a porta. É você fazer com que toda essa soma, né, que no caso viria a ser nojo, por causa da diferença, de um importa a diferença, pegar o importão e fechar ela em A, né? Ou seja, colocar um parâmetro, uma definição para ela, que vai revelar ela em A. Então quando a gente fala quer dizer que a gente não tem medo, a gente não precisa ter nojo, que a gente já desimporta ela. Não é legal? Então é por isso, né? É por isso que a gente tem toda essa estrutura aqui, porque isso consegue fazer com que a gente desmenta aquilo que a gente está calculando, a pressão diferencial para destratar o sentido que está fazendo nojo. Às vezes a gente vai testando por mentira. O que é mentir? Mentir é você fazer testes de lente. Testes de lente. Porque às vezes falar a verdade machuca. E aí a gente vai procurando entre as mentiras a lente que machuca menos e que se adequaciona. E aí às vezes isso requer uma certa combinação, requer uma operação de conjuntos para poder informar. Não é à toa que a gente não fala sim e não. Senão a gente falaria assim, sim
e não. Pronto. Mas a gente não fala assim, não. A gente fala frases, né? E aí a gente se torna desimportante, doutor, porque a gente começa a falar frases ao invés de sim, não. E essas frases ajudam a salvar vidas. Por quê? Porque as pessoas acostumaram a gostar da gente pelas frases que a gente comunica o pertencimento da conjunção de lazer, laria e ser, né? Então é isso. Só que a gente tem as frases e a gente tem os componentes tecnológicos das frases. São as uniformidades que, graças às revoluções técnico-científicas, nós temos cada vez mais crescido nessa parte. Senão era muito fácil eu falar assim, ó, você tá com isso, então não faz isso. Você tá gordo, então não come, né? Você tá cansado, então descansa. É bem fácil, né? Você tá pobre, então trabalha, né? Era bem fácil, sim e não. Mas o universo não. O nosso universo não tem isso. Então olha aí ó, a solução. Legal, né? Então essa é uma parte, né, da tecnologia da matemática, né? Ou seja, de a gente encontrar uma informação técnica que condiciona a gente à precisão sobre formas de medidas estabelecidas por um dado, uma unidade de medida que consegue consentir dentro da realidade do universo que a gente faz um nível de conjunção. E aí a gente tem essa questão. E aí, isso é muito interessante. Na química acontece isso, né, entre as moléculas, entre as fórmulas. No nosso organismo acontece isso o tempo todo. Na sociedade, o Sol despressiona assim o tempo todo, principalmente pela razão das passagens das pessoas, que causa variação na atmosfera, a passagem dos carros, a velocidade que eles passam. Todos os fenômenos físicos, químicos e biológicos têm essa adequação, porque é como se fosse uma integral da natureza, já uma solução da natureza que a gente tem tendenciosamente, matematicamente, tecnicamente tratado de conhecer, né, sobre essa referência que a gente afirma com essa autoridade da educação, do poder de consumir dessa resolução o quadro que divide a gente entre conhecedores e gerenciadores dessas matérias. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço a todos e fui.